tem tática, não tem estratégia. Aí, jogou bem, é ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel, estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu, meu mano, já, fala já. Salve galera, beleza? Hoje a gente vai falar aí um pouco do Red Bull Bragantino, top do brasileiro, né? Entre os 4 do campeonato. E a gente vai tentar discutir aí, será que o Bragantino vai brigar por título, vai brigar por G4 ou logo mais ele vai cair, né? Vai dar de cavalo paraguaio. Cara, a impressão que eu tenho é que acabou a competitividade aqui no continente, que o Bragantino tem que procurar outra liga, tá ligado? Em outro patamar. É verdade. Talvez, assim, o Bragantino esteja a nível pelo menos de uma Liga Europa da vida. É a impressão que eu tenho. Falo com tranquilidade. Se ele jogasse na Liga Europa, ele ia poder disputar com os outros irmãos dele, né? O Leipzig e o Salzburg. Mas, cara, Primos. eu acho que é... Primos, né? Primos. Cara, eu acho que é interessante já começar a pensar nisso, porque já é a segunda temporada seguida aí do Bragantino, terceira se você contar a Série B, né, de ascensão. O time vem crescendo cada vez mais, e é muito claro o que o time quer fazer, né, cara? Ele aposta num modelo de jogo propositivo, ele aposta num modelo de jogo ofensivo, comprando revelações de clubes maiores, né? Então, revelações do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, e vão lapidando esses jovens, e claro, para ter o retorno esportivo deles, né, no começo de carreira, mas também para vender eles futuramente. Então, parece não, né, do ponto de vista de organização, de planejamento e de estrutura de trabalho, dá para ver que o Bragantino já tá na frente de vários clubes, inclusive clubes que vêm conquistando coisas aí, né, como o Flamengo, o Palmeiras. Já, inclusive, que bom que você começou por aí, que eu ia falar exatamente isso pra gente começar antes do campo. Porque, assim, cara, eu fico, primeiro, feliz de ter um time como o Bragantino aqui. Porque, por exemplo, até um tempo atrás, né, a gente tinha basicamente 2 exemplos de gestão, que era o Palmeiras e o Flamengo. Então agora acho que dá pra dizer tranquilamente que a gente tem pelo menos 3. E aí talvez alguém diga assim, mas e o Atlético Mineiro? Galera, o Atlético Mineiro tá extremamente alavancado. É assim, só pra vocês entenderem, em termos de saúde financeira, eu tenho minhas dúvidas do que vai acontecer com o Atlético Mineiro na próxima temporada. Se por uma questão de azar, eu diria até de azar mesmo, porque pelo que o time entrega, eu diria que tem que ser azar, ele não ganhar nenhum título para gerar uma entrada de caixa, uma respirada, eu tenho minhas dúvidas do que vai acontecer. Então, assim, eu fico muito feliz vendo esse projeto do Braga, porque pra mim, assim, cara, o primordial é isso, que os clubes entendam que eles têm que ser organizados, que eles têm que ser saudáveis, que eles têm que ter algum tipo de estratégia de planejamento, pensando, inclusive, não só naquela temporada, né? Porque parece que, na verdade, o planejamento do clube é trimestral, assim, é como se eles, a cada trimestre, reavaliam e tudo mais, tanto é que trocam de técnico, assim, que nem água. Não sei, é mais ou menos isso que eu penso, assim, já. É importantíssimo que o Braga alcance resultados, de preferência rápido, para que fique mais claro, mais estampado, olha, galera, o caminho para o sucesso agora é esse aqui. Ou você se organiza, paga suas contas, planeja suas contratações, contrata o técnico esperando que ele fique ali muito tempo, ou não vai dar certo. Durante muito tempo a gente teve aí o Atlético Paranaense, né, cara, como um time que administrativamente ele era muito organizado, mas ele não ganhava, né, pelo menos não em cenário nacional e internacional, só veio ganhar aí mais ou menos, na verdade, nessa década, quando o Thiago Nunes assumiu ali o trabalho, né, mas antes disso, se você olhar o Atlético Paranaense, ele também é um clube muito organizado, ele tem sempre dinheiro em caixa, enfim, ele segue um modelo não exatamente igual ao do Bragantino, mas até parecido também, de buscar os jovens ali para revender, mas principalmente no caso do Paranaense, é um modelo de revelação de jogadores, né, então ele foca muito em revelar jogadores da base, mas o que é interessante isso aí do Bragantino, né? Que com tanta organização, com tanto planejamento bem feito e dando certo também, porque às vezes o planejamento ele não dá certo e aí os clubes abandonam muito cedo, você vê que já começa a entregar ali os resultados até talvez antes do esperado, né? Vale lembrar que o Bragantino ele é um clube que já existia há mais tempo, né? E ele foi comprado, entre aspas, pela Red Bull no Brasil. A Red Bull, que já tinha tentado um outro projeto com o RB Brasil, que não tinha dado certo, né, não engrenou o trabalho com o RB Brasil, então o Bragantino acaba sendo aí talvez o case de sucesso da Red Bull no Brasil, e, cara, é muito interessante ver que talvez, assim, não leve muito mais tempo para o Bragantino talvez já começar a ocupar frequentemente, né, um espaço, por exemplo, que o Leipzig ocupa na Alemanha, né, que é um espaço de brigar sempre pelo título, brigar sempre pelo campeonato nacional e pelos títulos ali do continente, cara. Uma coisa aí que chama a atenção esse tipo de projeto, né, já, é que o Bragantino, em termos de contratação, ele vai literalmente na contramão daquilo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né?
Aqui no Brasil, eu pelo menos tenho muita percepção, desde quando eu era criança, que a gente sempre busca pelo jogador, entre aspas, pronto, né? Para aquele jogador mais velho ali, tipo, mais veterano ali, de seus 27 para cima, um jogador mais estabelecido já num clube, etc. E a gente evita dar oportunidade pro cara mais novo. Então, tipo assim, quando sobe um jogador da base para jogar num time, a gente acha já um evento, né? Porque é uma coisa que não é tão comum de ficar acontecendo, e principalmente se ele conseguir se consolidar no time titular. E aí o Braga, por exemplo, gastou 150 milhões só contratando jogadores revelação. Né? Tipo, ele não chamou nenhum medalhão, digamos assim, pro time. O dinheiro foi focado só em jogadores aí na faixa de 20 e 19 anos. Achei super interessante. Além disso, umas temporadas atrás, né, que é o foco de contratação do Braga, inclusive acho que até eles deixam, tipo, em público essa informação, mas são jogadores de até 23 anos. Então, se você pega, por exemplo, o Braga teve super interesse, na época que ele fez o scout, em contratar o Cleiton lá. Eu até te contei na época lá a história do Cleiton, que eu sempre falo que ele é um goleiro que, em termos de scout, ele é muito promissor aí, então o Braga com certeza espera fazer uma revenda dele muito boa. E o Claudinho, por exemplo, é outro exemplo também, assim, que o Braga pegou, é um jogador que ele estava sendo quase que enxotado ali do Corinthians, né? Se eu não me engano, ele foi do Corinthians pro Braga. E aí, tipo, o Braga falou, opa, vem cá, meu filho, que eu acredito que hoje talvez você não seja isso aqui, mas se a gente trabalhar direitinho, você vai virar um negócio ali que eu posso talvez dobrar o capital que eu coloquei pra te trazer e por aí vai. E além do retorno financeiro, tem também o retorno esportivo, né? Porque caras como o Claudinho, o Arthur, o Cleiton, eles entregam em jogo ali, em campo, na verdade, né? Bons resultados para um time do tamanho do Bragantino. Porque, querendo ou não, o Bragantino é um time médio de tabela ainda, né? Mas ele consegue se manter competitivamente, e vale lembrar que o Bragantino ganhou, por exemplo, de caras como o Palmeiras, ganhou do Flamengo. Ano passado ele ganhou do São Paulo, quando o São Paulo já estava brigando em cima no campeonato. Então, o time, ele não vem para brincadeira no campeonato, né? Ele vem para desafiar os gigantes, e os gigantes do campeonato brasileiro aí, do Brasil em geral, que estão bem compalidos, né? Então, clubes como Corinthians, por exemplo, já não conseguem mais pagar suas contas. O próprio Santos tem muitas dificuldades há muito tempo. O São Paulo, enfim, comemora o Paulista como se fosse Copa do Mundo. E aí, esse espaço que os clubes grandes estavam deixando, o Bragantino busca ocupar. Eu acho que se o Bragantino, né, o Bragantino em geral, antes do RB, já fosse um clube com mais torcida, porque um clube tradicional né, ele é um clube centenário, mas um clube com mais torcida, um clube mais presente no estado, talvez esse projeto ele pudesse ter até retornos mais rápidos do que ele já vem entregando, né, cara, porque você teria ainda o aporte de uma massa de torcedores muito grandes para poder se engajar com o clube, enfim, comprar camisa, ir no estádio, etc, coisa que o Bragantino já não tinha antes, né, então ele tá meio que também construindo isso, não do zero, mas pegando uma base ali um pouco defasada. Nossa, sem dúvida, cara. Imagina, por exemplo, um Corinthians bem organizado. Caraca, você é louco, ficaria muito forte esportivamente falando. Vale comentar só, galera, aí para completar a informação, né? Esse valor não foi gasto, por exemplo, em uma temporada, tá? Foram 150 milhões de abril de 19 até agora. A gente tá no mês 7 de 21. E aí uma das últimas contratações já é que, por exemplo, né, você pega aí alguns times que estão atrás de zagueiro, né? Por exemplo, o caso do Flamengo. O Flamengo ele ficou procurando zagueiro, ele foi lá. Primeiro, né, pedido de Jorge Jesus, trouxe Léo Pereira. Depois trouxe o Gustavo Henrique. Legal, o Jorge Jesus foi embora. Aí agora o Flamengo trouxe o Bruno Viana, que trouxe lá da Liga de Portugal. Legal. Enquanto isso, o Flamengo basicamente deu de graça praticamente o Latam para o Bragantino, né? O Bragantino comprou, e eu tô até curioso para ver no futuro quanto que isso vai render só em termos de dinheiro, né? Fora a entrega em campo, porque o Latam, ele lá no Bragantino tem meio que rodízio de elenco, né? Então sempre tem peças ali que estão sendo trocadas para que gere uma rotatividade legal no elenco, e o Latam basicamente joga um jogo sim, um jogo não, né? Às vezes ele pega até umas sequências maiores, quando alguém tá um pouco mais desgastado e tudo mais, então ele tá participando desse Bragantino aí que tá chamando a atenção de todo mundo, né? E ao mesmo tempo ele foi dispensado ali, entre aspas, pelo Flamengo, e o Flamengo trouxe um zagueiro que até agora a torcida tem se decepcionado bastante com o que ele entrega. Acho isso bem interessante de comentar. Cara, o mesmo aconteceu com o Arthur no Palmeiras, né? Ele hoje joga como ponta do Bragantino, mas durante muito tempo ele foi emprestado várias vezes pelo Palmeiras para ganhar rodagem, entre aspas. Depois de uma temporada de destaque no Bahia, se falava, né, já se contava com a reintegração dele no elenco, o Bragantino foi lá e comprou, né, e o Bragantino comprou o Arthur, que é bem mais novo, por um preço bem próximo ali do que o Palmeiras pagou no Rony na época, né, então, se eu não me engano, o Palmeiras pagou 28, 30 milhões no Rony, e o Arthur custou, 25 milhões, né, só que o Arthur é um jogador bem mais jovem,
também se meteu em algumas polêmicas fora de campo, mas enfim, e que poderia entregar, talvez numa venda futura, muito mais pro Palmeiras, né? Tanto é que se ele vender, claro, o Palmeiras vai ter uma participação ali, mas não é a mesma coisa que seria como se ele fosse dono do passe. E o mesmo acontece pro Claudinho, né, cara, que era um jogador do Corinthians, que já tinha rodado outros clubes do interior aí, como por exemplo a Ponte Preta, tava tentando achar o seu lugar, não tinha espaço no Corinthians propriamente dito, o Bragantino foi lá, trouxe, e hoje o cara é a principal estrela jovem aí, talvez, né, abaixo dos 25 anos do país, joga na seleção olímpica, tá lá brigando pelo ouro, enquanto o clube, né, o Corinthians em si, ele sofre pra, por exemplo, achar peças de reposição ali do nível do Claudinho, né, ele tem que se virar, por exemplo, com o Luan, que é um cara que é muito mais medalhão, né, e daí eu acho que isso casa muito com aquilo que você falou, que em vez de apostar num jovem que vai vacilar, porque jovem vacila, tá, gente? Jogadores que sobem da base, eles têm muita oscilação. Basta ver, por exemplo, os jogadores da base do Palmeiras que subiram, né? Que fizeram uma boa temporada no ano passado e nessa alguns já estão meio combalidos. É normal esse tipo de alteração no desempenho do jogador. Mas o clube ele não aposta nisso, empresta, fica emprestando, se livra às vezes do jogador e prefere apostar na teoria num cara que traria retorno rápido, né? E que não traz, às vezes. Além do custo, né, já? Dá uma olhada, por exemplo, vamos imaginar que o Corinthians sobe o Claudinho e deixa ele jogando. O Claudinho vai ganhar quanto? Talvez chutando muito pra cima, R$100 mil, né? Porque ele estaria vindo direto da base ali. Direto do time, digamos que não é o A. Um cara como o Luan custa o quê? 700 mil por mês? Mais Exato, cara. Eu arriscaria que é porque não tem punição, né? Tipo, ele não vai ter nenhuma punição financeira. Enfim, não vai ter nenhum tipo de punição, né? Qualquer que seja ela. Diria que é isso. Quando você não tem punição, você deixa muito aberto pro cara fazer qualquer várzea. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem regras ainda, né, definidas de punições financeiras para clubes que são inadimplentes, né, tanto internamente quanto externamente. Se você tem aí alguém que é inadimplente contigo, você tem que disputar direto na FIFA, né. Mas assim, só para fazer um adendo aqui, a FIFA tem sido bem rigorosa com esses pontos de inadimplência financeira, né. Então se algum clube aí tá devendo pro outro, é melhor ficar esperto. O próprio Cruzeiro tá sofrendo isso na pele, né, já tomou umas 300 punições seguidas da FIFA por inadimplência, tá bom, gente? Opa, passando aqui no meio do programa, só pra avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? No @SemTáticaPodcast. E outra coisa, estamos em todas as plataformas de podcast e se tu não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente vai passar até lá também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí o programa. Tamo junto, valeu? Voltando. Já aí uma coisa que acho que a gente pode ir já um pouco mais agora pro campo, né? É que o Bragantino tá vivo aí no Brasileirão e, tipo assim, pelo que ele vem jogando até agora e pelo que os concorrentes vêm jogando, eu diria que no Brasileirão ele tem chances reais de ganhar o título, cara. Vale comentar que fisicamente o Bragantino tem uma tendência a sofrer menos, né, com a disputa dos campeonatos, porque o elenco é muito mais jovem. A média de idade do elenco do Braga é 23 anos, né? Então, se você comparar com qualquer outro time, dos times mais fortes aí, como Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, é uma média de idade bem diferente. No elenco do Flamengo, por exemplo, a maior parte dos jogadores aí estão próximo dos 30 anos e tem, tipo, por exemplo, já 32, 34 anos. Exatamente, né, cara? Isso daí que você tocou é bem legal. Eu acho que o Braga ele vem apresentando aí um desempenho, né? Ele não vem só conquistando pontos, porque, por exemplo, a gente até pode comentar dos concorrentes do Braga atualmente na tabela ali, né? Mas a maioria dos clubes aí no Brasileirão, eles não estão jogando ainda talvez um futebol tão redondinho, mas eles vêm conquistando pontos, né? Alguns deles. Enquanto o Bragantino não. O Bragantino tem um bom desempenho na maioria dos jogos. Às vezes ele dá uma rateada ali, que é normal, e além de ter o bom desempenho, ele vai conquistando os pontos, né, cara? Então, isso daí vai se somando, e para um campeonato como o Brasileirão, que você tem que jogar, você tem que manter a regularidade, né? Sempre conquistando pontos, sempre somando os pontos, para que no final do campeonato, ali, nas últimas rodadas, nas últimas 5 ou 6 rodadas, você possa, de fato, definir, né, os principais confrontos. Eu acho que o Bragantino vem muito bem. E por ele ter ganhado, por exemplo, de concorrentes que são, entre aspas, diretos dele, né, como, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, ele empatou com o Atlético Paranaense, ele também tá ganhando ali aqueles jogos de 6 pontos, né, que são jogos que decidem no final das contas quem vai ficar com o quê, se vai levar Libertadores ou se vai levar título. Mas não só isso, né, porque, por exemplo, tem também ali a questão que eu não sei qual é o nome correto para dar para isso, mas é como se fosse a força do time dentro de São Paulo. Ano que vem, com certeza, ele já vai vir como um time de outro patamar, porque, por exemplo, como você falou, né, ele ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, 2 times grandes muito fortes aí do que a gente tem no Brasil. Mas, por exemplo, o Atlético Mineiro, que tá com uma sequência de 5 vitórias seguidas, tá com 25 pontos, 12 jogos.
O Flamengo eu já considero que em termos de brasileiro, a menos que haja algo muito atípico acontecendo com os outros times, não com o Flamengo, ele não busca mais, né? Eu já tenho um ponto que eu acho sobre o Braga, não sei se você vai concordar, mas eu diria o seguinte, que quando você consegue encaixar um time como o Bragantino, então vai lá, você montou um elenco, chamou o técnico e encaixou o time, tá jogando bem, tá bonitinho, etc. Tá com um ambiente legal. Esse time, ele, pra mim, tem uma vantagem sobre outros times. Por exemplo, ele tem uma vantagem sobre o Atlético Mineiro, ele tem uma vantagem sobre o Palmeiras, que no geral, quando um time vai jogar contra o Palmeiras ou o Atlético Mineiro, ele não vai entrar em campo pra trocar. Ele vai entrar em campo pra se defender e se tiver uma chance, a gente tenta. Se sobrar uma chance. Se a própria casualidade do jogo criar uma chance, a gente tenta. E quando um time vai jogar com o Bragantino, dificilmente um time aqui do Brasil se tranca pro Bragantino. Acho que dá pra falar a mesma coisa sobre o Fortaleza. Dificilmente você vai encontrar um time que não vai tentar propor jogo contra o Braga, contra o Fortaleza. Não sei se você concorda com esse ponto, que isso acaba, de uma certa forma, se você encaixou o time, você ganhou uma vantagemzinha ali, que você vai ter mais espaço sempre no jogo. Isso com certeza, cara, isso com certeza. E é até legal tocar nesse assunto, porque por mais que os times eles vão pra trocar canção com o Bragantino, né, o Bragantino ele troca muito bem, cara. Ele consegue trocar muito bem em transição, né, então se você quiser fazer um jogo de transição, o Bragantino tá confortável com isso, ele faz numa boa. Se você quiser se trancar lá atrás, o Bragantino também tá confortável com isso, entendeu? Então pro Bragantino não tem tempo ruim, velho. Tempo ruim é quando os jogadores não estão disponíveis ali, né, quando talvez o Arthur, o Claudinho, aí eles têm que apostar em alguns jogadores que até jogam, mas talvez não tenham o mesmo desempenho, né? Eu acho que hoje o Bragantino, cara, dos trabalhos do brasileiro aí, como ele já tem o melhor técnico, né, que é o Barbieri, eles têm também o trabalho mais redondo no brasileiro. É um time que consegue trocar tanto em transição ofensiva, consegue ter uma boa transição defensiva, consegue trabalhar o jogo desde trás, né? Então ele consegue construir o ataque dele, tem uma boa bola parada. Eu acho que hoje o Bragantino ele tá num nível de desempenho que permite ele jogar contra qualquer um dos clubes do brasileiro tranquilamente. Mas aí acho que uma outra coisa também que é interessante pôr na mesa é o seguinte, porque no caso do Braga, eu acho que ele tem uma outra vantagem, e aí também não sei se você vai concordar, mas que é mais ou menos assim, ó. Quando o Palmeiras vai jogar o Paulista, existe um nível de pressão e um nível de cobrança sobre o Palmeiras ganhar ou não o Paulista. De forma que, dependendo do que acontecer pro Palmeiras não ganhar, ele pode demitir o técnico, que é o Abel, que veio de ganhar Libertadores, enfim, a porra toda. E o Bragantino não tem isso. Eu acho que também isso é uma vantagem de um time desse naipe. Então, por exemplo, se o Palmeiras não ganha o Campeonato Brasileiro, há um nível de frustração e de cobrança sobre o Abel. Sobre o Abel vindo, por exemplo, da diretoria, da torcida do time, etc. Isso não vai existir no Bragantino se ele não ganhar o Brasileiro. Se ele não ganhar a Sul-Americana, isso não vai existir no Bragantino. Se ele não ganhar a Copa do Brasil, isso não vai existir no Bragantino. Agora, por exemplo, se o Palmeiras, se o Atlético Mineiro deixa qualquer título na mesa, dependendo de como ele perde esse título, mesmo que ele esteja vivo em tudo, é capaz ele, por exemplo, rachar o elenco e perder o técnico. E ao meu ver, isso acaba sendo meio que uma vantagem, né? Além dele ter a vantagem do elenco, da idade de elenco, mas aí pra mim é muito mais trabalho de gestão que qualquer outra coisa. E aí, né, tem um outro ponto também que é o seguinte, esses outros times aí que são mais fortes e tudo mais, eles estão jogando contra eles, entre aspas também, que eles vão ter que jogar, digamos ali, o primeiro patamar do que o time consegue entregar em, sei lá, 3, 4 competições. E o Bragantino, se ele fizer um mega trabalho em só uma, todo mundo já vai bater palma, sacou? Não sei se você captou mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Cara, a expectativa no Bragantino em si, por mais que ela seja boa e positiva, né, ela não é do mesmo nível que a gente tem, por exemplo, em clubes como o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, até mesmo clubes que não estão muito bem financeiramente, mas eles são clubes grandes, né, eles são clubes proeminentes no país, como o Corinthians, por exemplo, o São Paulo, eles também são clubes que se coloca muita pressão, se coloca muita expectativa, muitas vezes pelo escudo, né, pela camisa daquele clube, coisa que o Bragantino não tem, o Bragantino não passa por isso, e eu acho que de fato essa pressão ela interfere ali um pouco, né, no dia a dia do cara, porque o jogador do clube ele sempre vai ficar pensando, tipo, se eu tentar esse lance aqui de errado, isso vai acarretar em X coisa, vai acarretar em X consequência. E no Bragantino não, você vê que o Bragantino joga com alegria, joga com felicidade, joga pra frente, eles não têm essa preocupação, por exemplo, exatamente, serelepe o time do
do Barbieri. Eles não têm a preocupação depois de ter o carro apedrejado, né, por uma torcida organizada, porque, cara, quase que sem pressão ali. Isso daí, inclusive, foi um tópico que o diretor deles levantou quando ele recebeu uma proposta para ir trabalhar no Palmeiras, né? Porque ele sabe que no Palmeiras é muito diferente. Ele não aceitou, justamente porque a pressão no Palmeiras ela chega a ser desumana, cara, de tão escrota que é, às vezes, pra você trabalhar num clube do tamanho do Palmeiras, entendeu? Porque, afinal de contas, quem que vai achar ruim se o Bragantino pegar um 4º lugar no Brasileirão? Ninguém vai achar ruim, cara. Ninguém vai achar ruim e eu acharia já do caramba, na verdade, né? O time, pô, tá na 2ª temporada vindo da B. Eu acharia legal pra caramba. Ô, Gia, mas e aí, ó, dessa competição aqui, por exemplo, o Bragantino, a Sul-Americana, pra mim, por exemplo, o Bragantino tem chances, assim, reais, 1.000.000% de ganhar, cara. Mas e o brasileiro? O que você acha? Sul-Americana, brasileiro? Qual que você acha? Como que você visualiza essa chance? É ilusão? É uma zebra? Tá dando sorte? Não, realmente o Barbieri arrumou o time mesmo? É isso aí, tá jogando muito? Cara, eu acho que na Sul-Americana tem um componente que facilita mais a vitória do Bragantino, que é o seguinte, né? Que é, como são menos jogos para se chegar ao título, você pode fazer muito mais desempenhos muito mais focados ali para poder conquistar o título, né? Então, por exemplo, o Bragantino já ganhou do Del Valle por 2-0. No segundo jogo, ele não precisa fazer um baita partida, né? Pode fazer uma partida na média, até um pouco abaixo do que ele geralmente faz, e só manter o resultado ali dentro do regulamento e passar, né? Então você pode jogar nesses campeonatos muito mais usando o regulamento do que você pode no Brasileirão, né? No Brasileirão você tem que sempre se manter pontuando, sempre buscando os 3 pontos. No Brasileiro, eu não consigo apostar que o Bragantino vai ser campeão, mas eu acho que ele vai ficar incomodando ali em cima entre os 6 primeiros até o final do campeonato, né? Porque ser campeão acaba exigindo, primeiro, uma regularidade muito alta, né? Que às vezes não é só jogar bem, mas é conquistar os pontos, independente se está jogando bem ou não. Por enquanto o Bragantino está entregando isso, mas também exige que os seus jogadores se mantenham em bom nível, né? Então, caras como o Arthur, que até o momento ele tá fazendo uma ótima temporada, o Claudinho, que tá com a seleção olímpica e vai fazer falta pro Bragantino nessas rodadas aí, que se eu não me engano são 9 rodadas, né? Então essas peças que acabam saindo, né, por convocações, acabam saindo por lesões ao longo do Brasileiro, que o Brasileiro é uma maratona, um campeonato, cara, até dezembro ainda tem jogo do Brasileiro, entendeu? Então até dezembro tem jogo de seleção, tem Olimpíada, tem muitas coisas que vão tirar jogadores do Bragantino, e isso pode acabar afetando o desempenho dele ali, né? Então eu acho que G6 pro Bragantino é uma coisa bem possível, e G4 é uma conquista do caralho, assim, mas eu não ficaria, assim, eu me surpreenderia se ele ganhasse o Campeonato Brasileiro, mas eu não acho impossível, tá? Mas eu não apostaria nisso, eu aposto mais num G6 ali, talvez um G4. Então pra você, tem favorito no campeonato hoje? Cara, hoje não tem favorito no Brasileiro, né? Um favorito, assim, indestrutível, né? Por exemplo, como era o Flamengo no começo do campeonato passado, todo mundo esperava que o Flamengo fosse conquistar o título, ele acabou levando, mas num contexto totalmente diferente do que as pessoas esperavam, né? Mas eu acho que tem clubes que tem bons jogadores ali para decidir jogos, né? Então, o Palmeiras tá vindo aí de uma sequência boa, isso não credencia ele para ganhar o campeonato, mas credencia ele para brigar até o final. O Atlético Mineiro, apesar de não estar jogando um futebol tão bom, ele tá subindo na tabela e tá conquistando os pontos também. O próprio Flamengo trocou de técnico agora, a gente pode ver se ele vai brigar ou não. Eu acho que o Flamengo ainda pode brigar, até porque ele tem 2 jogos a menos, né? Então ele tem 2 partidas a mais para jogar do que todo mundo no campeonato. Eu acho que ele tem muita possibilidade de subir na tabela ainda, né? Claro que vai depender também do vacilo dos outros clubes, mas ele pode fazer a parte dele. E aí você vai ter o Bragantino. Principalmente do confronto direto, que vai ser difícil, né? Hoje eu considero que o Flamengo tá abaixo do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do confronto direto. O que pesa, talvez, positivamente pro Flamengo é que ele já ganhou do Palmeiras, né? Mas ele perdeu pro Galo e perdeu pro Bragantino também, né? Então, no confronto contra 3 dos concorrentes, ele perdeu de 2 e ganhou de 1. Eu acho que dá pra brigar ainda, cara, mas é mais difícil, né? Quanto mais se passa do brasileiro, mais difícil, obviamente, fica. O Bragantino e o Atlético Paranaense, eles são 2 times da mesma situação, né? Eles são 2 times formados por jovens, que não tem nada a perder no campeonato, então eles podem jogar abertamente, porque, afinal de contas, se eles ganharem, vai ser do caralho pra eles, mas se eles não ganharem também e ficarem ali entre G6, G4 também já é do caralho, também já é ótimo. Então eles vão poder jogar abertamente e eles são os desafiantes, né, junto talvez aí do Fortaleza, mas eu não consigo visualizar nenhum desses 3, e aí como o programa é sobre o Bragantino, né, eu não consigo visualizar eles ganhando ainda. Mas se ganhassem também não seria nenhum crime, cara. Já sabe o que eu acho? Sendo bem sincero com vocês, né, eu colocaria até meu dinheiro nisso. Eu acho que a Libertadores é o que vai definir o Campeonato Brasileiro, cara.
Porque assim, basicamente, né, dos times ali da ponta, a gente tem o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que não tem elencos tão jovens e não tem peças de reposição tão, digamos assim, do mesmo nível que o titular. Eu diria que talvez em termos de peças de reposição e pro que o time joga, o Atlético Mineiro seja até melhor que o Palmeiras hoje, né, de conseguir executar de funções semelhantes e tudo mais. Digamos o seguinte, né, sei lá, vamos fingir aqui que o Palmeiras avança muito na Libertadores, ganhando ou não, mas ele avança muito. E que o Atlético Mineiro não avance, né, caia muito antes, às vezes 2, 3 rodadas antes, cara, pra mim aí ele ganha o foco necessário, né, digamos, a energia essa necessária para que ele vá pro Brasileiro e arregace ali, tipo, pegue ali uma sequência de 2, 3 confrontos com vitórias seguidas, independente de quem seja o adversário. E o contrário também acho que é muito verdade, né, digamos que o Atlético seja o time que avance muito e tudo mais. Porque no caso do Red Bull, por exemplo, não tem isso, né? Não vai ter essa pressão. Se ele cair na Sul-Americana, ninguém vai, demite o Barbieri, não sei o quê. Depende de onde ele caia, né? Que aparentemente, né, assim, não quero zicar, mas na teoria ele já passou do Del Valle. Pelo menos a teoria. Por mais que o Barbieri tenha tentado ser humilde. Mas assim, se ele cair na próxima fase, que seria as quartas, né? Se ele cair na próxima, acho que não vai ser nenhum crime. O Barbieri não vai perder o emprego por causa disso. Então, eu acho que a Libertadores, cara, vai dar esse gás aí. Se rolar esse descasamento, né, de um time avançar muito e o outro não. Que se eles caírem em fases meio parecidas, acaba não adiantando nada. Mas se rolar esse descasamento, eu acredito que a Libertadores é o que dá o gás e define ali. Porque vai rolar uns 3 jogos de vantagem em cima do concorrente direto. De 3 vitórias, eu acho. Eu acho que o que você falou faz bastante sentido, porque não só do foco, né, mas também da questão do descanso e do treino. Vale lembrar que, por exemplo, o Palmeiras, ano passado, ele foi, na temporada passada, né, porque não acabou no ano passado a temporada, ele foi até o final na Libertadores e na Copa do Brasil, e por isso faltou perna pra ele jogar no Brasileiro, né, cara. O elenco do Palmeiras é bem isso que você falou mesmo, às vezes sai um cara, e o que entra não consegue dar sequência, né, na lateral esquerda, por exemplo, o desnível é imenso entre os jogadores, nas pontas, os jogadores da ponta ali, o Wesley, o Rony, eles estão sofrendo bastante, né, ainda estão numa fase meio esquisita ali no Campeonato Brasileiro. E aí o Galo, cara, é assim, são ótimos jogadores titulares, ótimos jogadores reservas, né? Mas na mão de uma pessoa que não parece estar apta a entregar tudo aquilo que o elenco pode render, né? Mas de fato, quando você olha para o nível de jogos do Campeonato Brasileiro e da temporada no geral, muitas vezes se você vai muito longe no mata-mata, isso acaba sendo mais um problema do que uma coisa boa, né? Porque você acaba ficando impedido de ganhar um título porque você está dividindo esforços em 3 e isso vai te consumindo fisicamente e mentalmente, né? Porque nós falamos muito do físico, mas tem que lembrar também que há um alto nível de estresse e de concentração para você estar focado 100% do tempo no jogo, para que você, por exemplo, não tome uma virada faltando 10 minutos para acabar a partida, né? Faltando 5 minutos para acabar a partida. Você tem que manter a concentração, isso também é cansativo, né? Então, de fato, a tua análise aí, olhando no longo prazo, ela faz bastante sentido, né? E o Bragantino, por exemplo, e o Palmeiras, eles têm a vantagem, digamos assim, entre aspas, de já terem caído na Copa do Brasil, né? De maneira muito prematura, é verdade, mas eles já têm menos um confronto, menos um jogo no meio da semana. Hoje, só pra confirmar aqui uma outra coisa também, a Libertadores, ela só é sorteio nas oitavas, né? Depois disso, ela segue a chave até o final, não é? Exatamente. Então, na teoria, em algum momento vai ter um descaso de, no mínimo, um jogo. Porque o Atlético Mineiro vai se encontrar, na teoria, com o Palmeiras, né? Se a gente for sempre avançando eles à força aqui numa simulação, eles vão se encontrar e aí vai dar jogo. Eles vão se encontrar na semifinal, né? Se eles forem avançando ali à força, pelo que eu entendi aqui. É isso mesmo, eles se encontrariam na semifinal aqui na chave. Tá meio confusa a imagenzinha aqui. E aí rolaria um descaso de pelo menos um jogo, né, cara? E aí seria embaçado. Mas aí também tem um outro ponto, que agora eu comecei a sonhar aqui como torcedor do Flamengo, né? Porque também o Flamengo, se ele cair rápido ali, ele ganha algumas vantagens. Porque eu diria que tem muito mais probabilidade do Palmeiras e do Atlético irem mais longe. Tipo, aqui considerando chave, etc. Um dos dois. Tirando o Flamengo de 2019, né? Todos os clubes que costumam ganhar o brasileiro são clubes que caem cedo no mata-mata da Libertadores, né? O Palmeiras, em 2016, ele caiu super cedo no mata-mata da Libertadores. O Corinthians, de 17, se eu não me engano, ele nem disputou a Libertadores de 17, né? Ou ele caiu também super cedo. Então, esses clubes, eles caem muito cedo e isso daí dá margem para que eles possam descansar, né? E também desenvolver o trabalho, cara, porque querendo ou não, se precisa treinar, né? O Crespo já reclamou disso daí, ele
fazendo cor aí ao Abel, se você não treina, você não desenvolve o jogo do seu time. Então, às vezes, cair no mata-mata, por mais contra-intuitivo que pareça ser, é muito positivo, tá? E só mais um comentário para finalizar esse tópico aí do mata-mata, né? O Sampaoli caiu com o Santos e com o Atlético Mineiro, não, o Atlético Mineiro, quando ele chegou, já tinha caído dos mata-matas, né? Mas com o Santos, ele caiu cedo em todos os mata-matas, tanto de Copa do Brasil quanto de Libertadores, cara. E por isso ele conseguiu brigar até o final com um elenco que era curto no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, entendeu? Tem esse ponto aí, tem aquele negócio que você comentou também da concentração, né, cara? Porque tem todo um trabalho preparativo. A galera acha, às vezes, que é literalmente você juntar o elenco e falar, vamos entrar em campo aqui, ó, cada um fica nesse espaço, e é isso, sucesso. Mas não é assim, né? Tem toda uma questão de treino, de preparamento, de simulação de cenário. Às vezes, muita simulação contra uma jogada em especial que só aquele X time faz. Tem todo esse tipo de coisa envolvido no... Inclusive, aproveitando aí para indicar pro GA de novo e pra galera também, tem um documentário no Amazon Prime, na Amazon Prime Video, que é da seleção brasileira. Se eu não me engano, o nome dele é Tudo ou Nada Brasil, Tudo ou Nada Copa América, alguma coisa assim, eu acho o nome. Que mostra ali os bastidores da penúltima Copa América que teve, né, que foi aquela que o Brasil ganhou. E aí, tipo, é bem legal porque em vários momentos, quando a gente vai enfrentar alguns times, ele faz treinamentos em especial para lidar com aquele time X que tá ali na frente no momento. Então, por exemplo, isso acontece contra a Argentina, isso acontece contra a seleção do Guerreiro, que agora se eu não erro é o Peru. Se eu não estiver errando, tá? Me perdoe se eu estiver errando, mas se eu não erro é o Peru. Aí também acontece quando eles vão jogar contra o Guerreiro, tem um preparativo especial para lidar com a forma do time deles de atacar, que era com jogo aéreo. Então, imagina que para um time de futebol é o mesmo esquema. O cara vai jogar na Libertadores, ele não só tá jogando na Libertadores, mas ele tá jogando contra um adversário que joga outra liga de futebol, com outro estilo de jogo, com outra forma de ver o jogo, etc. E ele tem que se preparar para jogar contra, né? Diferente, por exemplo, quando um time pega outro brasileiro. Eles já jogaram várias vezes, às vezes no mesmo ano, já jogaram várias vezes juntos. E essa questão da preparação aí pré-game, né, ela é muito subestimada aqui no Brasil, particularmente. Ô, Jean, mas me diz uma coisa agora, ó. Você já falou que, na tua visão, o Braga não é o favorito para ganhar o Brasileiro, né? Você acredita muito mais na força dos outros dois, legal. Mas, assim, o que o Braga... Porque se a gente pegar em termos de futebol, eu diria que dos quatro, né, do G4 do Brasileiro hoje, que é Palmeiras, Atlético, Palmeiras, Galo, Fortaleza e Braga, o Braga é quem entrega o futebol mais bonito. E também o futebol mais bem executado em estratégias diferentes. Eu diria isso, inclusive considerando o Palmeiras na jogada, que para mim o Palmeiras também é um time muito bem treinado. Né, eu sempre comento aqui que eu respeito muito o trabalho que o Abel faz no Palmeiras. Mas o que o Braga tem que entregar para você olhar e falar assim, não, agora eu considero que deixou de ser um delírio, deixou de ser um sonho. É real agora, ele tá disputando de igual para igual com o Palmeiras, com o Atlético, por exemplo. Cara, quando a gente chegar lá pra 30ª rodada, e o Bragantino tiver uma diferença aí, né, de 3 pontos, 2 pontos, pra quem tá brigando com o título, seja ele o líder ou seja ele vice-líder, por exemplo, aí eu acho que dá pra falar assim, não, de fato, eu acho que o Bragantino vai brigar sério. Até lá, a gente vai ficar muito na expectativa, né, pra saber se em algum momento o rendimento da equipe vai cair ou não. Porque, é que nem você falou, não é só a questão do futebol ser bonito, né? É o futebol bem executado, cara. O time é bem executado, ele executa bem o jogo o tempo todo. Entendeu? Não é só bonito, é bem executado. Então a gente fica na expectativa de saber até quando vai isso. Porque, lembra, querendo ou não, né, de novo, são jogadores jovens, são jogadores que vão errar. O Claudinho é idade olímpica ainda, né, gente? Então tudo isso são dúvidas ainda que ficam, né, que pairam, pelo menos da minha cabeça, do trabalho do Bragantino para saber como ele vai ser nessa liga. Mas é questão de tempo, ao meu ver, pro Bragantino começar a levar títulos, por exemplo, como o Atlético Paranaense fez, né, cara, de levar uma Sul-Americana, de levar uma Copa do Brasil, ou quem sabe até mesmo um brasileiro, né, cara, que seria incrível, inclusive, porque um brasileiro é muito mais longo do que todos esses campeonatos, então é muito mais planejamento, resultado de um bom planejamento do que qualquer outra coisa, né. Mas eu acho que vai dar pra saber mesmo quem vai brigar por título, mais ou menos ali pela 25ª, 30ª rodada. Você vai ver quem tá, de fato, né, com poucas diferenças entre os líderes, quem tem já os jogos, porque também tem rodadas atrasadas. O meu critério é um pouquinho diferente. Eu vejo muito, assim, digamos, que a força do time, e principalmente considerando aquele negócio que eu falei, de que os outros times, quando eles vão jogar com o Braga, eles vão tentar jogar de igual para igual. Diferente de quando eles vão jogar contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Eu diria que o meu critério é muito mais baseado no seguinte, o que ele entregou no confronto direto.
Eu acho que é assim que eu defino o que é um fogo de palha do que é um time confiável. Então, por exemplo, é assim que eu faço para pensar no Borussia Dortmund na Liga da Alemanha. Para pensar até no resultado da Liga da Inglaterra. Eu diria que eu observo muito isso, né? O que aconteceu no confronto direto. E aí eu acredito muito no Bragantino, porque até agora no confronto direto ele demonstrou que ele tem a força necessária. E aí, óbvio, né? Eu também penso igual você, tem a possibilidade de dar oscilação e tudo mais, é um elenco jovem. Às vezes tem uma oscilação de fase de um jogador ou outro. Tem coisas que são imprevisíveis, como, por exemplo, uma contusão grave que possa acontecer com alguém, alguma peça importante do elenco, ou mais de uma até, e tal. Mas, por exemplo, né, o Bragantino ganhou de algumas camisas pesadíssimas, cara. Fiquei até impressionado. Ele ganhou, por exemplo, do São Paulo, do Crespo. Meteu 3-1 no Palmeiras, 3-2 no Flamengo. Inclusive, esse jogo do Flamengo aqui, cara, é impressionante. Foi um jogaço. Assistir esse jogo assim, foi um jogo assim, de altíssimo nível dos dois times, tá? Um jogo muito bonito de assistir mesmo. E o Bragantino ganhou com um gol que eu não erro, tá? Foi 94 ou foi 95 minutos. Só tô na dúvida qual minuto foi. Mas foi literalmente no último minuto do jogo. Assim, o time focado até o final e confiante. Nós podemos sim ganhar do Flamengo. E naquela época o Flamengo, né, não tava na fase ruim que ele tá hoje. Na época que eles jogaram, que foi ali nos meados do mês 6. E o Rogério ainda não estava tão questionado como ele estava já agora na época mais recente de ser demitido e tudo mais. E ainda assim o Bragantino jogou o jogo inteiro, tipo, confiante. Eu posso sim vencer do Flamengo, tipo, eu tenho capacidade de ganhar. E aí, pelo que eu vi aqui, não achei fácil, mas eu acho que falta só ele peitar o Atlético Mineiro, né? Não teve nenhum jogo ainda deles dois, não é? Tô errado. Eles não se encontraram ainda, não. E aí eu tô muito curioso, porque pra mim, ele jogando assim, cara, você ganhou um jogo, você pode ganhar dois. Ou você empatou um jogo, você pode ganhar o próximo. É muito assim que eu penso, né? E aí, por exemplo, quando for jogar a próxima partida, o Palmeiras, que é um time que quer o título, e de fato a torcida vai cobrar esse título, ele vai entrar em campo contra o Braga na casa dele, pensando, ó, eu tenho que ganhar pra nivelar aqueles 3 pontos que ele me tomou no primeiro turno, tá ligado? E aí outra coisa pra mim também que diz muito, já acho que até estatisticamente isso baixa, é o resultado do primeiro turno, né, cara? O resultado do primeiro turno ali, como fecha o turno. O São Paulo o São Paulo, né, é um time que gosta de quebrar estatísticas. Mas no geral ali o primeiro turno já diz muito, né? Acho que o São Paulo foi o primeiro time na era dos pontos corridos que não ganhou depois de abrir 7 pontos de vantagem, não foi? Não, o São Paulo ele abriu uma vantagem muito alta e perdeu também muito rápido, né? Não é tão comum perder aquela vantagem. Geralmente, o time que vira o primeiro turno campeão, né? Campeão simbólico, ele geralmente tem uma vantagem menor, né? De tipo 2 pontos, 3 pontos. Então, nunca 7. Não é normal. Não acontece com frequência. Espírito Santo também, que Deus proteja o São Paulo! Mas, por exemplo, uma coisa aí do Bragantino, né, do desempenho do Bragantino, é que o time jogou 11 partidas, ele ganhou 6 e empatou 5, né? Ele não foi derrotado até agora, mas ele tem muitos empates. Ele empatou, por exemplo, ele empatou contra equipes que não são exatamente fracas, né? Tirando o Cuiabá, que era um time que ele teve que ter ganhado, porque, querendo ou não vai brigar ali, ele empatou contra clubes de meio de tabela, como Ceará, Atlético Goianiense, Fluminense. Então são 3 clubes aí, que desses 3 jogos, ele pelo menos 2 dele podia ter levado, entendeu? Então é desse tipo de oscilação que eu falo muito, porque o Braga jogou bem nesses jogos, mas ele não jogou o suficiente para poder fazer os 3 pontos, né, cara? Não levou para casa os 3 pontos. Que foi o contrário do que ele fez contra a Chapecoense, que também é um time bem fraco. Eu acho que talvez para o Bragantino e para esses clubes grandes, eles acabem, não vou dizer subestimando, né? Mas por eles terem a obrigação de jogar, eles acabam muitas vezes se expondo demais, como você mesmo falou, contra o Bragantino, né? E aí isso daí joga muito contra eles, porque o Bragantino, beleza, cara, se você vai se expor, eu me sinto confortável. E aí, exatamente. Esses clubes menores, assim, ou de mais de meio de tabela, como o Fluminense, como o Ceará, eles não vão trocar com o Bragantino, eles vão sempre buscar o contra-ataque, né? Eles não vão se abrir. E aí isso acabou pesando um pouco pro Bragantino. A gente tem que ver, né, como é que vai ser. Eu acho que o desempenho para manter nessa pegada o Bragantino tem, né? Mas tem que ver se a bola vai entrar também. Porra! Não, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, esse comentário aí sagaz, cara, dos empates. Porque, de fato, não só não perder, né, simboliza ali que você é um mega time, digamos assim. Os empates são muito importantes. Tem time que perde campeonato por conta, às vezes, de 1 ou 2 empates a mais. Mas é um ponto importante porque ele empatou com o Ceará teve até expulsão, né? Se eu dar uma olhada aqui, mas foi nos 90 já, então não conta tanto. Empatou em casa com o Cuiabá, em casa.
Empatou com o Bahia em casa também. O Bahia também é um time forte que joga pra cima, mas o Bragantino tomou um gol de fora da área ali nos finais, de perda de concentração, entendeu? Então ainda tem coisas pra corrigir o time, mas de fato é um time, assim, do brasileiro é o melhor time até agora, em desempenho e execução. Hoje há uma outra coisa que eu gosto aí, aproveitando o desempenho em campo do Bragantino, que é uma coisa que eu sinto muita falta nos outros times, tá? Não sei como é que você enxerga isso, porque eu sei que na mídia, pelo menos especializada, tem gente que não gosta. Mas uma coisa que eu curto no Bragantino é que ele chuta de fora. Ele arrisca o chute de longe, isso é uma coisa que eu curto no futebol. Inclusive, eu acho muito bonito o gol de longe, tá? Só então suspeito pra falar. Mas uma coisa que eu gosto no Braga é isso. Ele cria o chute de fora. E eu até te mandei lá um vídeo do Análise Táticas de Futebol no Instagram, que ele faz uma análise daquele último gol. Eu tô na dúvida, mas não foi do Ítalo, não. O Ítalo faz só o pivô. E tipo assim, cara, o Ítalo bagunça a defesa do Corinthians, de forma que ele dá uma corrida, que ele chama 2 marcadores pra cima dele e deixa o terceiro na dúvida do que faz. Se marca o chute, se marca o Ítalo. Na infiltração. E aí nisso abre um rombo na defesa do Corinthians, o cara pode finalizar aberto, assim, numa distância incrível, faz um golaço, né? Mas é uma coisa que eu gosto aí. Qual a tua percepção? Tu gosta de chutão também? Eu adoro ver uma paulada, assim. Quando eu vejo um gol de paulada, eu adoro, cara. Não, eu também gosto, e isso daí é muito de você ter duas coisas, né? Você ter, primeiro, um jogador que chute bem, de média distância, mas mais importante do que você ter esse cara que chuta bem de média distância é você conseguir trabalhar ali pra abrir, às vezes, a frente da área, né? Porque muitas vezes o pessoal fala, tipo assim, pegou a bola na frente da área e não chutou, mas às vezes não tem espaço pra chutar, né? Às vezes tem muita gente ali, porque, inclusive, foi um conceito que o Tite introduziu muito bem no brasileiro, né? Que é o conceito do funil. Então, quanto mais perto da área, mais vai se afunilando, mais fácil é de fazer o gol, né? Pela distância do gol, mas também mais gente você tem que ter ali para evitar que o cara faça o gol, né? Então, eu gosto, de fato, o Palmeiras teve aí, acho que em 2018, o Bruno Henrique, que era um cara fenomenal nesse tipo de lance, né? De fora da área para pegar. Hoje a gente tem o Scarpa aí também, que chuta muito bem. É um recurso que muitas vezes os clubes de fato deixam de usar, mas eu não acho que nem sempre eles deixam de usar porque eles só não querem usar, né? Mas muitas vezes porque o outro time já popula muito bem aquela área para impedir a jogada. Não, mas aí até uma crítica minha, apesar de eu gostar muito de futebol europeu, cara, lá escutam muito pouco de fora. A gente que não assiste, digamos, o jogo, cria a ilusão de que é o contrário, de que lá eles chutam muito de fora, né? Porque tem caras como Kevin De Bruyne, Toni Kroos, vira e mexe eles fazem gol de fora. Mas, cara, assim, quando você assiste o jogo, é muito raro alguém arriscar um chute de fora. É muito raro. Geralmente, os caras tentam construir pra finalizar de dentro da grande área. Né? E isso daí é uma coisa interessante. É uma coisa que dá agonia. Isso daí, por que isso é interessante, na verdade, né? Porque existem alguns estudos que mostram, por exemplo, quais são as finalizações, né? De quais partes do campo que você finaliza, que elas têm maior chance de serem convertidas em gols, né? Então, por exemplo, um chute de fora da área, ele tem uma chance mais baixa de ser convertida, obviamente, né, do que um chute, por exemplo, de dentro da área. Então, os jogadores, eles acabam procurando sempre essa possibilidade melhor, né? Mas, claro, como você disse, chega a ser agoniante, porque às vezes o cara até tem espaço para chutar, não tem tanta gente na frente, mas ele prefere optar por um passe dentro da área e não consegue, né? Então, pra quem tá vendo, realmente, às vezes é muito chato, cara. E de fato é bonito, quando o cara manda a bola no ângulo, é sempre muito bonito, é sempre muito legal, até porque o goleiro, às vezes, ele pula, né, e fica aquela foto fica muito plástica, né, cara, do goleiro esticando e não conseguindo pegar. Eu pago o pau, cara. Gol de longe, eu pago o pau. Eu gosto de gol construído, mas o de longe também eu dou valor, cara. Hoje é uma outra coisa também, né, que tem o contraponto, que assim como tem time que... Assim como eu sinto falta do chute de longe, no geral, quando o time opta por chutar de longe, é um lance que eu acho ridículo, assim, eu fico puto, automaticamente eu vejo e já fico puto. Que é aquela bola que sobra ali na frente da área, né? E aí, tipo assim, cara, literalmente tem 1 milhão de pessoas na frente da bola, e não é que o cara dá um chute, não, ele literalmente, cara, não dá pra chamar de chute, né? Mas enfim, ele toca a bola forte pra dentro da área, é ridículo aquilo ali. E geralmente ele voa a bola pra longeão. Cara, aquilo ali, mano, me emputece de uma forma quando eu vejo alguém fazendo. Porque eu fico pensando assim, cara, você tem várias chances arrumadinhas de chutar. E tu escolhe chutar justo numa que não dá pra chutar, que não era pra chutar. Parece que você tava só com medo de perder a bola e você estourou ela pra frente. Às vezes você fica puto com isso também. Eu fico principalmente quando é o jogador do meu time, né, cara, que faz isso. Mas isso daí é muito de mentalidade. Às vezes o cara, ele não
parece que eles não raciocinam o suficiente pra jogada, né? Pra talvez pensar que tem uma opção melhor ali, ou que talvez eles precisem fazer o gesto correto, né? Qual que é o gesto correto? É você chutar com o pé de apoio muito perto da bola, porque daí você consegue colocar o suficiente de força pra que ela vá onde você quer, né? E você não desliza também, então o seu chute não vai sair aquele chute mascado, ou enfim, não vai pegar na tua canela, tudo isso, né? Então tem jogadores no Brasil que fazem isso muito bem, como o Scarpa, o Bruno Henrique do Palmeiras fazia isso muito bem, o Arrascaeta do Flamengo, cara, ele faz isso muito bem e com muita classe, né? Você vê que ele faz com muita classe. Mas tem os outros caras também que dão aquelas estouradas ali e a bola sai na lateral, mas não vai na direção do gol, né? Saquei. Hoje, pra gente fechar esse episódio aqui, cara, hoje vai ter Bragantino e Santástico. O que você tem aí de prévia pra gente? O jogo vai ser daqui a algumas horas, na verdade, né? Tô esperando aí um jogo bem movimentado, né? Mas eu fico muito na cabeça o último encontro entre o Bragantino e o time do Diniz, que foi 4-2 pro Bragantino contra o São Paulo. Eu acho que o Bragantino vai levar esse jogo, mas deve ser um jogo aí com pelo menos uns 2 ou 3 gols e esperando ambos os times marcarem, né? Uma expectativa. Eu arrisco que vai ser 2-1 pro Braga esse jogo aí. Tô na expectativa. Cara, acho que 2-1, 3-1 é um placar bem possível pro Bragantino. O Santos é um time que marca gols também, né? Se propõe a jogar, mas deixa muitos espaços. E aí, nesses espaços, eu acho que o Bragantino vai ser bem feliz. Fechou, então? Temos um programa aí sobre o Bragabu. Bragabu. Cara, então, galera aí, muito obrigado pela atenção e pela audiência. No mais, vamos torcer para que o Braga sempre melhore o futebol, assim ele vai puxando um 3 ali pro nível do futebol brasileiro só subir, né? Então, beijos do pai, falou! Galera, muito obrigado, valeu!